Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Naruto no Jutsu. Tô certo. E é muito bom saber que estamos no segundo podcast, no segundo episódio do podcast, porque isso significa que teve o primeiro e que foi um sucesso. Então estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre Naruto. Para quem não assistiu o primeiro episódio, corre ali e assiste o primeiro episódio, porque foi bem legal. É uma introdução ao que cada um de nós que está aqui conversando com vocês teve contato com Naruto. Então é interessante que provavelmente ou vocês tiverem essas mesmas experiências, vão se lembrar também do que acontecia com vocês, ou então vão saber como é que era com a gente, né? Então assistam lá o primeiro, a gente conversa bastante coisa legal. Só lembrando, antes da gente ir para o nosso assunto, que este é um podcast produzido pelo Templo Nerd, que é a nossa, o Templo Nerd de todo mundo. Uma loja com mangás, HQs e diversos produtos aí para vocês da cultura geek, otaku, nerd e enfim. Apoiem a gente lá, procura no nosso site. E qual é o nosso site, Atena? www.templonerdstore.com. Então vamos para as nossas apresentações para saber com quem vocês estão aqui hoje neste episódio, neste segundo episódio do podcast. Vai lá, Caster! Eu, jovem místico, Caster, tá aqui, marcando presença. Mais um episódio? Mais um episódio com o número 2 agora. Real oficial. Registrado em cartório. Um dia tinha que rolar, né, o segundo episódio. É, claro. Vos falo daqui, deste momento, Atena, também agraciando o segundo episódio que finalmente aconteceu. Saiu do papel. Depois de muita gente nos pedir, ter escutado o primeiro episódio, ter dito, façam o segundo! Eu peço para vocês, façam esse mesmo pedido para que saia o terceiro e a gente se encontre aqui pelo menos numa terceira vez. E vamos conversar mais um pouco sobre o que é assunto que a gente conversa. Sobre o nosso Narutinho de cada dia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do início da jornada de Naruto, da obra de Naruto. Então, lembrando que é um podcast que a gente fala aí na nossa opinião, então não tem verdade, talvez a gente esqueça alguma coisa, talvez a gente fale alguma coisa errada, então vocês podem estar aí com a gente conversando também, comentando, mandando direct no Instagram, não sei lá onde que vai estar esse podcast, mas vocês nos encontram em todas as plataformas basicamente, por Templo Nerd Store. Uma das duas você vai nos encontrar. Então conversem com a gente também, deem a opinião de vocês, comentem o próximo tema que vocês querem que a gente converse aqui. Quem sabe daqui a pouco algum de vocês pode estar aqui com a gente, quem sabe, né? Agora já estamos ficando famosos, já estamos no segundo episódio. Então hoje vamos falar um pouquinho dessa jornada de Naruto, que é a jornada de muitos de nós. Olha aí, ficou dramático. Quem quer começar? Pode ser eu, então, já que eu peguei um pouquinho do resuminho, que o início da jornada começa como o Naruto sendo um guri muito caótico, né? Que gosta de pregar peça e tal. Aí lá no primeiro episódio aparece ele pichando o rosto das pedras lá dos Hokages. E o Iruka atrás dele. Eu não sei se foi nessa parte que o Iruka puxou ele pra academia. Não sei se você se lembra. Ele já tava, né? Parte. Ele já tava, se não me engano. Já tava assim. Fazia parte. Aí foi, acho que nessa parte aí que o Iruka ele acabou se aproximando do Naruto como um pai, meio que adotivo, né? Foi mais ou menos nessa primeira interação deles que teve essa relação, porque o Iruka tava dando uma bronca no Naruto, não, que tu vai ficar limpando isso aí até mais tarde, sei lá, só vai voltar pra casa quando tudo estiver limpo. Aí o Naruto disse, tanto faz, não tem ninguém me esperando mesmo. Aí ele sente um pouco do peso que o Naruto já tava passando por não ter os pais, não tem ninguém. E o Iruka, ele tem essa empatia porque ele também perdeu os pais muito cedo, né? Então ele sente os dois lados da balança, né? Ele sente o lado pelo motivo que toda a vila não gosta dele, mas ele também sente o lado humano dele, né? Que é essa parada de tipo, né? Quem é a minha família, né? Família perde um pouco o conceito tradicional ali, né? E daí o Iruka consegue enxergar ele ali, né? Naqueles primeiros episódios a gente já começa a ver ele tendo essa atenção diferenciada, né? Que é até engraçado, porque até o momento pode parecer que é uma coisa meio de pegar no pé, né? De querer incomodar o Naruto no sentido de, faz as coisas da forma, aquele pai chato que eu diria, né? Que quer que a gente faça as coisas que a gente não quer fazer quando a gente é criança. E depois a gente vai ver que, era porque, né? A
gente vai sentindo que ele tem esse... Vai desenvolvendo esse laço e o que ele quer, na verdade, é o bem do Naruto, né? Eu acho que já começa uma construção legal da relação do Iruka e do Naruto. Logo de início. Porque a gente sabe o que aconteceu com os pais do Iruka. Mais pra frente, acredito eu. Porque acho que logo no início não é falado. Mas o Iruka tem o trauma de ter tido os pais mortos pelo ataque da Kyuubi, né? Que a gente vai ver várias vezes durante a obra, o ataque da Kyuubi. Mas o Iruka já tem aquele sentimento ruim com o Naruto, assim como a Vila, por causa da Kyuubi. E tu vê ele começar a se identificar, começar a ter empatia pelo Naruto. Mesmo ele tendo ressentimento pelos pais ter sido mortos, ele consegue começar a enxergar o Naruto como uma criança que não tem culpa de nada. Assim como ele também não teve, né? Como ele também foi abandonado. Não foi uma escolha do Naruto, né? Ser uma criança com a raposa de 9 caudas dentro dele. Então eles começam a desenvolver esse laço de uma forma bonita, de que o Iruka nunca disse pro Naruto que os pais dele morreram, né? Pelo ataque da Kyuubi. Mas ele guarda isso dentro dele e eu acho que em certo ponto o Iruka para de pensar nisso. Porque ele entende que isso é uma coisa que aconteceu e que não vale a pena levar pra frente. Começa a enxergar o Naruto de forma diferente. Logo já no início, né? Quando ele dá a bandana ali pro Naruto, significa mais do que dar uma bandana, né? É um voto de confiança. É um voto de confiança de que o Naruto podia ser melhor, que o Naruto era reconhecido, que ele reconhecia o Naruto, né? E de que ele ia se desprender também desse julgamento e consideração que ele tinha do Naruto como monstro pela raposa ter matado os pais dele. Isso me faz lembrar um pouco do que a gente estava conversando um tempo atrás, que é o quanto que Naruto fala sobre superação, né? Então eu acho que nesse início de jornada da obra de Naruto, a gente já sente o peso, talvez nem o Kishimoto tivesse pensado no tamanho peso que ia ter a obra, né? Porque a gente já tem ali um peso de culpa, a gente já tem a vila toda botando uma carga, um estigma no Naruto e o Naruto não entendendo. Então, uma revolta, culpa, estigma. A gente já vê que, mesmo que seja apresentada uma obra assim cheia de cor, com coisa de brincadeirinha, e leva uma bronca, e daí as coisas estão meio assim, né? No fundo ali, tudo tem um peso ferrado, assim. Tanto que quando o Naruto tá entre acreditar no Mizuki e no Iruka, já começa a pegar, isso bem no início, né? Já começa a pegar e pensar, e já vê ali o peso da coisa, né? Que tipo, agora o Naruto parou, não tá mais aquele cara bobão, né? Claro que ele vai se repetir, continuar sendo bobão, mas ele para e tem um momento que, agora a coisa é séria. A coisa não... Eu fiz uma coisa muito séria e estão me acusando de uma coisa muito séria e o Iruka tá ali falando coisas muito sérias, né? E eu preciso agir como alguém um pouco mais sério. E daí ele supera a primeira adversidade, o primeiro vilão dele, talvez, né? Naquele momento ali. Então, tipo, o Iruka voltando sobre a questão de quanto o Naruto, a obra, já traz bastante tema pesado, como culpa, e também vai trazer o lado de superação. O Iruka tá superando o próprio estigma que ele tinha colocado no Naruto quando ele dá a bandana, né? Ele tá superando aquela raiva que ele tinha, que todo mundo tem até certo ponto da obra, né? Mostra que, tipo, tudo que o Naruto precisava no início era de que alguém estivesse do lado dele, de que alguém desse o voto de confiança que ele precisava, pra perceber que ele não estava sozinho. O que a gente consegue bater claramente na tecla do extremamente mau trabalho do Hiruzei, né? Como... Vamos fazer um episódio sobre isso. Como guardião do Naruto, né? O trabalho do Hiruzen como guardião do Naruto é um lixo. Dá pra dizer isso tranquilamente. O Hiruzen é um dos poucos personagens que não dá pra defender. Eu não passo pano pra ele, não. Nem manga. Não dá pra passar pano pro Hiruzen nesse sentido. Porque, o cara fez um trabalho de merda em cuidar do Naruto e dar o suporte que ele precisava. Como uma criança órfã e como uma criança que tinha basicamente todo o ódio da vila. Pelo menos ele não deu a tutela do Naruto pro Danzou, né? Né? Coisas ruins poderiam ser piores. O mínimo de bom senso ele teve, né? Mas...
Já pensou pra aquele quadro que a gente quer fazer do Arif? Spoilers. Como seria se... Nem eu sei do spoiler. Como seria se... Foi tu que criou esse quadro aí. Ah, tá. Sim. Não, é que eu não entendi o que tu tinha dito. É que o meu inglês é... Agora que vocês falaram várias coisas, eu fiquei de falar várias coisas. Vai, solta. Começando por último que vocês falaram aí de defender o Hiruzen. Ele é o terceiro, né? É o terceiro. Eu acho que tem como defender ele em alguns sim, aspectos. Não, mas é verdade, porque, tipo, além do Minato, sei lá, dedicar o Naruto lá, não, agora tu vai ter que cuidar do Naruto. O Itachi ainda pede pra ele cuidar do Sasuke, né? Proteger o Sasuke. E ele é um Hokage. Ele tem mais que A gente consegue ver bem as tarefas de Hokage lá com o Tsunade. E é só de tarefa de Hokage que a Tsunade acabou vivendo durante boa parte da obra do Naruto, quando ela era Hokage. Mas não dá pra pensar no sentido de que, tipo, o Hiruzen, ele tinha um monte de coisa pra fazer de Hokage. Daí ele tinha que cuidar de 2 crianças perturbadas. E no fim, as 2 crianças perturbadas ficam mais perturbadas e as coisas de Hokage ficam mais acumuladas. O que ele fez? Ele fica olhando na bola de cristal e dando bandinha na vila, né? E pintando os quadros. Por exemplo, quando ele morre lá pelo Orochimaru, foi tipo um puta luto que todo mundo teve. Sim, porque ele é o símbolo de Hokage, né? Sim. Não, mas pra além disso, que ele era muito... Eles falam, né? Tipo, os personagens ali falam que ele era muito amado por todo mundo. Ah, com certeza. Quando então, a gente morre, todo mundo nos ama. Então, o quê? Não entendi. Quando a gente morre, todo mundo nos ama. Não, eu acho que assim, ele tem um legado ali de cuidar da vila, porque tem que levar em consideração que ele foi Hokage antes do Minato. Então, tipo, ele cuidou da vila antes, como o terceiro Hokage antes de haver o quarto, né? Só que parece que depois do quarto ele perdeu um pouco mais a mão, e aí ele gastou um tempo cuidando da vila, de tipo assim, vamos dar bandinhas na vila e ver como tudo tá acontecendo, mas a responsabilidade principal, que era, ele não precisava botar o Naruto embaixo do braço dele, ele não precisava ir visitar o Naruto todo santo dia e ver como é que o Naruto tava, mas ele podia ter se preocupado em pelo menos deixar a criança não tomar leite podre, né? Não se alimentar só de lamen e esse tipo de coisa. Ele podia ter dado o mínimo de assistência para o Naruto crescer, não como uma criança odiada, mas como uma criança. Eu acho com que um mínimo de decência. Tem vários pontos aí. Não é que seja uma questão de defender ou não defender o Hiruzen, mas eu acho que isso aí fica para um episódio específico, né? Não, mas falando, eu acho que a gente pode fazer um episódio tranquilamente sobre o Hiruzen. Eu acho que tem muitos pontos importantes sobre o trabalho que ele faz na vila e o quanto que se torna significativo até para as próximas gerações fazer melhor, entendeu? Em nenhum momento eu acho que ele é que é do mal, assim, vamos dizer, né? Que tem eu acho que intencionalmente ele não é um personagem do mal. Eu acho que ele que não dá pra considerar que ele foi um mau tutor do Naruto e do Sasuke, que ele foi um total ruim Hokage. Talvez tenha assim também, mas enfim. Né? Eu acho que é diferente do Danzou, por exemplo, que era um cara que também tinha interesses benéficos, vamos dizer assim, pela vila, mas que ele era totalmente desvirtuado, o Hiruzen já não era. Né? O Hiruzen realmente tinha um objetivo mais nobre por trás da sua gestão, né? E o Hiruzen quando ele foi lutar contra o Orochimaru, e mesmo sabendo de todas as atrocidades que o Orochimaru fazia quando ele era mais novo lá, cientista, era mais humano, né? Experimento. Ele, nos últimos segundinhos ali, que ele tava quase morrendo, ele viu o Orochimaru como criança. Então até naquele ponto ele não conseguiu encarar o Orochimaru ao ponto de matar o Orochimaru. E talvez isso... Exatamente, talvez isso tenha alguma relevância pro Orochimaru que nós temos hoje no Boruto, por exemplo. Que é um Orochimaru totalmente diferente. Mas aí vai ser realmente spoiler, porque eu não sei como ele é. Só sei que ele tá realmente mortal, né? Enfim, aí agora outro assunto que vocês comentaram aí do Iruka, que para além da superação, acho que ele ressignificou bastante o Naruto. Uhum. Porque ele tinha essa visão do Naruto ser realmente aquele monstro e tudo mais, ter aquela coisa da Kurama, um passado trágico. E depois que ele foi se aproximando do Naruto, porque viu que o Naruto tinha dores, como ele tinha também, como qualquer outra pessoa tinha, ele viu que a ideia que o Naruto tinha sobre o mundo era uma ideia boa também, sabe? E que tu conseguiria investir e ter bons frutos nisso. Não para benefício próprio, mas realmente estimular a pessoa para gerar algo bom pro mundo. O Naruto tinha bastante disso. Aí o Iruka, ele ressignificou bastante essa coisa.
Até depois que o Naruto usou, não sei se é uma técnica, é jutsu secreto, ou jutsu do multiclones da sombra, que o Naruto rouba, né? Isso, aham. Quando ele usa aquilo contra aquele cara lá do cabelo branco, que eu não esqueci o nome. Mizuki. Esse aí. Como é, os coadjuvantes sem nome. Figurante, Pô, figurante. Ele aparece depois de novo, mas enfim. Como um tigre, num filler. Pô, deixa o Mizuki pai, gente. Mas depois que o Naruto consegue dominar aquele jutsu, em um curto período de tempo, o Hiruka ficou tipo, uau! Ele Tem potencial mesmo, sabe? Uhum. Ele não consegue fazer aquele... não é tipo não é uma substituição, mas é tipo um jutsu de clone. É, transformação. De transformação, como a Sakura e o Sasuke fizeram, como qualquer um fez. Não conseguiu fazer decente, mas conseguiu dominar um jutsu proibido. Então aquilo também desperta mais o interesse de que, ele pode não ser bom naquele negócio padronizado que a gente coloca, mas ele tem coisas especiais. Isso é interessante da gente fazer a reflexão, né? De, tipo, pô, esses são os primeiros episódios. E olha do que já tá falando, né? Tu tava falando agora e eu fiquei me lembrando da minha infância, né? De causas que eu passava, que eu via ou que eu como protagonista ou alguma coisa do gênero. Porque, tipo, quantas vezes a gente não passa por situações assim de que a gente é subestimado, entendeu? Tipo, porque não tirou a melhor nota, né? Essa parada de nota é muito, muito estranho. Porque todos nós temos potencial, né? Eu acho que o legal do Iruka, e que é totalmente merecido no meu ponto de vista, toda a trajetória do Iruka aí até onde ele tá no momento, de que, tipo, o cara olha e pensa assim, pô, todo mundo joga ele pra baixo. Só que ele tem um potencial gigantesco. Se eu ser mais um que joga ele pra baixo, a chance dele cair é muito grande. Agora, se eu for a mão que levanta ele, a chance dele voar é muito maior. Então eu acho que ele tem essa sensibilidade de perceber que, tipo assim, ele não tem como decidir nada sobre o Naruto. Se ele vai ser Hokage ou não, sabe? Se ele sabe o que é ser Hokage ou não. Ele para de prestar atenção no que o Naruto fala e começa a entender o que o Naruto sente. E daí ele diz assim, pô, eu só tenho duas opções nesse caso. Ou eu ajudo ele a entender o que ele quer ser e a se sentir melhor aonde ele está no momento, ou então eu derrubo ele do cavalo e sou mais um. Eu sou como mais um que ele encontra por aí, né? Eu acho que o Iruka ele faz a trajetória muito bem de professor. Eu acho que o Iruka é a visão perfeita de professor que a gente pode ter. Na nossa realidade. Na nossa né? realidade. Porque ele é um personagem, ele acaba se tornando mais do que um professor, acaba se tornando a figura paterna que o Naruto tem, né? Mas ele começa aquela trajetória de professor que acompanha, o professor que entende a dor do aluno, né? O professor que percebe que esse aluno ele tem mais potencial do que parece, né? Ele pode não conseguir fazer contas matemáticas muito bem, mas ele é muito bom em português, em geografia, né? Dando exemplos com a nossa realidade, né? Mas o Iruka, ele tem essa visão, ele consegue reconhecer os potenciais do Naruto e ao invés de tentar com que o Naruto desenvolva as coisas que ele não é bom, ele incentiva o Naruto a trabalhar as coisas básicas, é claro, porque o Naruto vai precisar, né? Tipo a disciplina, as matérias básicas da própria academia ninja, mas ele percebe que ele pode incentivar o que o Naruto já tem de potencial, né? Que é ser uma criança super determinada, né? Que é de ser uma criança muito alegre, muito motivada, né? Ele percebe que ele consegue motivar ainda mais o Naruto a perseguir os próprios sonhos se ele ouvir o que o coração do Naruto tá dizendo, né? Se ele ouvir o Naruto, porque o Naruto não é ouvido, né? As pessoas xingam, brigam e maltratam o Naruto, mas elas não escutam o que o Naruto diz, né? Elas julgam o que elas acreditam e o Iruka para de julgar, ele começa a escutar, que eu acho que é o principal, assim, eu acho que é uma visão perfeita, na minha opinião, de professor. É um idealismo, né, de como seria uma sociedade com escolas onde professores, tutores, enfim, o nome que se desse,
daqueles que estão ali para nos orientar, tivesse essa sensibilidade acima do currículo, algo do gênero, né? E eu acho que isso realmente é muito forte nesse início da jornada do Naruto e muito importante, porque a gente vai olhar, o Iruka é um dos personagens, tipo assim, o Lee não tem habilidade com ninjutsu, mas o cara é foda pra caramba. E o Iruka, que tem chakra pra usar e transformar em ninjutsu e faz todos os conceitos básicos tranquilamente, não tem poder nenhum, basicamente, né? O próprio Kakashi, que é super limitado de chakra, claro, tem coisas ali, não tô querendo comparar necessariamente, mas, sabe, eles fazem muito com pouco, e o Iruka não faz nada com o que tem. Só que o poder que ele tem é tão grande, né, que é essa sensibilidade de ouvir. Isso que a Atena falou, eu achei sensacional. Que realmente eu não tinha parado para pensar ainda. Mas essa parada de tu ouvir o outro te coloca numa posição muito diferente da que tu pensava, né? E isso é a relação do Iruka com o Naruto. Que ele para de agir como ele estava agindo, de fazer aquela coisa tipo assim, julgo, daí eu tô ali com o Naruto, eu tô julgando o Naruto, então eu acho que ele tem que ser assim, tem que ser assado, que ele tinha que falar menos assim, vai falar mais aqui, porque ele é um demônio, então ele não pode ficar muito perto dali, ele que tinha que fazer o jutsu tal, papapá, pum. Daí daqui a pouco ele peraí, eu vou parar de julgar e vou escutar o guri. E daí o guri fala, mas eu faço isso porque ele tem motivo. Não que seja justificável, isso não importa pro Iruka, né? Mas, pô, o guri faz isso não pra incomodar a vida de todo mundo. Ele faz isso porque ele sente falta. Ele faz isso porque ele tem atenção. E se eu desse atenção pra ele, será que ele faria dessa forma? Será que ele não gastaria esse tempo que ele gasta fazendo traquinagem com outras coisas? E é o ouvir que faz ele conseguir ter essa sensibilidade, do meu ponto de vista, né? E daí o Iruka, de uma forma tão simples, ele é certeiro e tem um poder ali que faz, no meu ponto de vista, o Naruto ser Hokage por causa dele mesmo. E tudo isso que vocês comentaram aí, a Atena falou da visão do professor, eu já ouvi muito se comentar que a profissão do professor, para nossa realidade, eles vão para além de só aquela profissão. Eles têm um trabalho social gigante na profissão deles. Então é para além daquela coisa do currículo, também tem um trabalho social. De entender os alunos, de fazer parte da vida dos alunos. Muitas lacunas são preenchidas com os professores na vida das crianças, né? Por às vezes famílias que são meio desestruturadas, tem alguma coisa faltando, algum trauma, e bom, por aí vai. E o Iruka, ele se encaixa perfeitamente nesse aspecto, porque para além de ser um professor de, não, tu tem que fazer o teste tal, senão tu não vai passar de ano. Ele cai bastante naquele trabalho social de entender o Naruto. E agora, fazendo talvez um pouco do advogado do diabo, só que nem tanto, né? Porque assim, o Iruka, ele se aproxima bastante do Naruto depois que começa a entender que o Naruto também sente dores que nem qualquer outra pessoa. Só que as mesmas outras pessoas que julgam o Naruto, que consideram ele um monstro e, sei lá, de certa forma perseguem ele de uma forma negativa, não se aproximaram do Naruto, ao ponto que o Iruka fez. Então, o julgar, ele é muito mais fácil quando tu não conhece a pessoa. O Iruka, ele tinha esse ponto de vista negativo do Naruto até conhecer o Naruto e se aproximando cada vez mais do Naruto. Mas essas pessoas que julgaram o Naruto, eles não fizeram isso. Eles não se aproximaram do Naruto. Então, eles continuaram julgando. É fácil essa dinâmica de julgar a pessoa sem conhecer os motivos da pessoa estar fazendo aquilo que ela faz. Porque foi o que o Hades falou. O Naruto fica fazendo aquelas palhaçadas dele lá de deixar todo mundo revoltado, fazer encrenca, pintar lá os rostos do Hokage. Só que ele tem um motivo por aquilo, ele quer chamar atenção, ele é um guri muito sozinho, ele não tem alguém que ame ele ou que incentive ele. Ele precisa chamar atenção de alguma forma, e a forma que ele chama é dessa. Aí, enfim, o Iruka entende isso e, né, tem todo o desenrolar da história. A gente só vai ver um reconhecimento dessas pessoas pelo Naruto só lá depois do Pain, né? Depois que ele salva a vila, né? Que a gente vê é bom de ter o Iruka lá naquele momento,
Porque o Naruto tá sendo ovacionado e jogado pra cima. E, se eu não me engano, é o Kakashi que pergunta pra ele. Ou é alguém que tá ali com ele, eu não lembro quem é. Que pergunta pro Iruka se o Iruka não vai se aproximar, né, do Naruto. E ele diz alguma coisa como, tipo assim, não precisa, né, deixar ele viver esse momento. Deixar as pessoas que estão ali na volta dele viver esse momento. Porque ele já reconheceu o Naruto, né. Ele não precisa estar na volta do Naruto naquele momento, que é o momento que a vila tá reconhecendo o Naruto. Isso, como o grande herói. Isso, né? Mostra o tamanho, a maturidade que o Iruka tem, né? Exato. Chega a estar uma invejinha, assim, do bem, de o quanto ele é um personagem interessante como ser humano, né? Que a gente, às vezes a gente entra só a gente entra, assim, com aquela coisa do shonen, tem que ser o mais forte, né? Os personagens mais legais são, tipo, Gai, Kakashi, que sai sempre com uns golpes muito doidos. Mas, tipo assim, tem muito personagem interessante na obra de Naruto, assim como em várias outras obras de shonen, que a gente às vezes deixa de lado, mas que, se parar pra notar, tem uma baita de uma admiração. E lá eu acho que é relevante a gente pensar que depois o Iruka acaba ficando mais esquecido na obra, o que eu acho que é um grande erro, né? O Kishimoto não ter prestado um pouquinho mais de atenção no Iruka, assim como não prestou em muitos outros, mas a gente vê que o papel do Iruka depois, enquanto tá todo mundo na guerra, o Iruka tá ajudando a vila a colocar os cidadãos em segurança, né? Junto com o Konohamaru e todas as crianças lá. Porque por mais que ele não seja um ninja forte, cheio de superpoderes, ele tem uma função muito importante, né? Que é de manter o pessoal seguro, né? De ajudar a coordenar as crianças que são o futuro da vila, né? E se eu não me engano, lá quando eles estão pra entrar no Tsukuyomi, né? Que entra todo mundo lá nos coisinhas e aparece renegando o olho de todo mundo. Um dos personagens que aparece é o Iruka. E a última coisa, se eu não me engano, que o Iruka pensa é no Naruto. Antes de entrar no Tsukuyomi, aparece, né, a Hinata, aparece mais um monte de gente. E o Iruka lá... Exato. E o Iruka lá na Vila da Folha, junto com as crianças, e se eu não me engano é ele dizendo alguma coisa falando Naruto, ou pensando alguma coisa do Naruto. Então a gente vê que, tipo, por mais que ele esteja longe, que ele não esteja no campo de concentração, no meio da guerra, ele tá pensando no Naruto, ele tá arcando com as responsabilidades dele como ninja, como professor, né? De estar lidando com tudo isso. Mas talvez se ele fosse Hokage ele não ia ser tão bom. Talvez. Porque essa é uma questão importante de levantar aí. A gente criticou o Hiruzen, mas não é pra criticar o Hiruzen de forma negativa, assim, de tipo, né? Na real é. Mas mas é que às vezes a gente assume posições, ou a gente é chamado para essas posições que não são as nossas, né? Eu acho que o Iruka... E que bom que o Iruka assumiu a posição de professor. Esse é o ponto que eu queria chegar. Porque faz com que a obra de Naruto dê esse início de forma tão positiva, né? Já que a gente tá falando do início da obra, né? Eu acho que o Iruka é um personagem muito hesitante, né? Então acho que ele não daria... hesitante e sentimental. Então eu acho que ele não daria um bom Hokage nesse sentido. Ele é um ótimo professor, mas ele não... Vale um episódio sobre quem cada um acha que poderia ser Hokage ou não, né? Eu acho que seria legal toda vez que a gente fale de um personagem, a gente dizer assim, será que esse personagem podia ser Hokage? What if Hokage? Como é que falaria? Agora que vocês falaram tudo isso, me surgiu vários pontos aqui muito interessantes. Voltando para um dos principais lá do Iruka atuando como professor. Ele realmente atua como um professor no sentido de estimular o Naruto a conquistar as coisas com as próprias pernas. Porque quando ele convida o Naruto pra comer lamen... É lamen? Lamen. Quando convida o Naruto pra comer lamen, o Naruto quer vestir a bandana, só que não, tu não vai vestir a minha, tu vai ter que vestir a tua. Tu vai ter que passar pelas provas, ser um genin, ter a tua bandana. E isso, dessa forma, estimula o Naruto. Tá, não, vamos conquistar as coisas com a própria força. E desse negócio dele proteger as crianças lá Foi no ataque do... Não sei se foi do Orochimaru. Foi do Orochimaru, não foi?
Ali ainda no Ou início? foi do Pain? Do que? Eu não sei qual dos ataques que o Iruka Não, acho que foi do Pain, que ele reúne um monte de criança e tenta proteger as crianças. Acho que foi do Pain. O Iruka, Ele tá o sempre Iruka protegendo as basicamente crianças, a função dele é ser professor e proteger as crianças. Mas isso tem um trabalho, quer dizer, é um trabalho muito importante porque remete àquele próprio jogo que o Azuma e o Shikamaru jogavam. Quem é o rei no jogo? Não é o Hokage, não é o Senhor Feudal, são as crianças. Então ele tem um puta de um trabalho protegendo o rei em todo esse jogo de estratégia que são as crianças. E para além disso também, agora me remete um pouco a Tsunade, que quando o Pen atacou a vila, aqueles 2 conselheiros velhos lá, que são, tipo, juntos lá com o Danzou, eles... Os 4 velho pilantra. Porque o Hiruzen tá incluso nos 4 velho pilantra. Pois foi o 4, tinha que ser. Não, mas o Hiruzen não tá na laia daqueles 3. Enfim, mas eles falam pra Tsunade que não era pro Naruto ir pra aldeia, porque o Pen tava atacando e já teve relatos, por exemplo, do Deidara derrotando o Gaara, né, lá no início do Shippuden, que era perigoso do ponto de vista deles. Eles estavam caçando as Bijus, né? Então o Naruto, sempre que falava de Akatsuki, tinha que deixar o Naruto fora. Sim, era o alvo deles. Mas como a Tsunade nunca se irrita, né? Fácil. Dessa vez eles abusaram mais do pouco controle que ela tem. E ela joga meio que ele contra a parede, dizendo que eles não tinham o poder de acreditar. E o Iruka, ele já mostrou esse poder de acreditar quando o Naruto era um pirralho, né? Tanto é que lá naquela floresta, quando o Naruto sai correndo com aquele pergaminho e aprende o jutsu, o cara que estava seguindo ele lá e ia desferir um golpe letal nele, não chega até porque o Iruka se atravessa no meio, sabe? E ele se deixa ser golpeado por aquele ataque. Então já naquele momento ele tem esse poder do acreditar. Que acho que é o primeiro personagem que realmente acredita no Naruto. Por mais que o Naruto não demonstre grandes, né, méritos naquele momento da história, até porque ele é uma criança. Mas ele já tem esse poder de acreditar. Depois que tem da Tsunade, depois que vai na Shio. E, bom, tem um monte de personagem aí que acaba acreditando no Naruto. A Konan, né, o Nagato reverte todas as pessoas que ele matou por causa do acreditar no Naruto. Discurso no Jutsu. Jutsu. Esse poder do acreditar é muito forte. E ele começa com o Iruka. Se não começasse com o Iruka, como ficaria? Eu tendo, claro, isso é uma suposição, a gente nunca vai saber, mas eu tendo a acreditar que sem a figura do Iruka, ou de um personagem tão importante com o trabalho que ele fez, né, com o Naruto teria se revoltado e ele seria tranquilamente um Nagato da vida, um Obito da vida, sabe? Eu acho que o Naruto teria facilmente sido manipulado pelo Obito e ter morrido. Ter sido extraída a Kyuubi dele e ele ter morrido. Facilmente, assim. Porque realmente, se o Naruto não tivesse o Iruka na vida dele ali, a coisa teria mudado de figura. Porque sem o Iruka ele não teria visto o potencial dele, né? Sem o Iruka, na real, ele já teria morrido pro Mizuki, pra começo de conversa, né? Pô, e perder pro Mizuki. E perder pro Mizuki realmente seria um problema, mas ele já teria morrido ali, já não teria a partir de nada. Mas se por algum milagre ele conseguisse derrotar o Mizuki, que também não é tão milagre assim... O cara era forte. Se ele conseguisse derrotar o Mizuki, ele seria facilmente manipulado por alguém mais forte, se não fosse preso na vila, dentre outras coisas, assim. Dá pra pensar nisso justamente vendo vários momentos em que ele é tranquilamente passado pra trás, né? Naruto é constantemente, até às vezes parece que ele é muito idiota. Mas eu acho que esse é um contrapeso que o Masashi Kishimoto colocou numa medida interessante no meu ponto de vista, para não fazer com que o protagonista realmente ficasse com, né, aquele poder todo e toda aquela inteligência por trás, né? E talvez, né, também fazer o balanço com o próprio Sasuke, que se torna bem habilidoso, bem inteligente nesse sentido, né? Então, com certeza, no meu ponto de vista, Naruto teria sido passado para trás, manipulado. O Zetsu não ia nem precisar ir atrás dele, ele ia atrás do Zetsu. Me manipula, Zetsu, por favor.
E o pior é que o Obito, ele tava muito obstinado nessa questão. Porque quando ele enfrentou o Minato, lá e tinha liberado a Kurama, ele disse, não, eu vou voltar, sabe? Eu vou conseguir a Kurama de novo. E, enfim, ele escapou e já estava destinado que ele ia conseguir aquilo de um jeito ou do outro. Então o Naruto ele já estava meio que ferrado nesse sentido. Ele já tinha ameaças bem complicadas para enfrentar. Eu acho que o peso do Iruka, toda a trajetória dele de acreditar no Naruto, ela culmina no Iruka virando de fato a figura paterna do Naruto. Tá? Lá no final do Naruto, acho que no último episódio, Clássico Shippuden. Do Shippuden, num dos últimos episódios ali, quando o Naruto diz pro Iruka, assim, com todas as letras, ele não diz isso, né? Mas fica claro que ele tá reconhecendo o Iruka mais do que como professor, né? Quando ele convida o Iruka pra ser pai dele na cerimônia de casamento, é assim, ó, a gente como espectador vê, e é impossível não se emocionar. Uhum. Porque tu vê a carinha do Iruka, né, ouvindo, claro, e a cara do Naruto, e tu pensa assim, pô, a primeira pessoa a acreditar no Naruto e que acompanhou ele nessa jornada toda, como professor, como pai, como amigo, né, culminou realmente nessa relação de pai, né, e o Iruka não consegue dizer não. E o Naruto não consegue cogitar a possibilidade do Iruka não aceitar ser pai dele na cerimônia, sabe? Porque eu acho que até isso é interessante, porque a gente vê a relação do Naruto com o Minato, né? Como pai biológico, e tu vê que, tipo, ele reconhece o Minato como pai, né? Ele agradece o Minato lá quando eles estão se despedindo, ele agradece o parabéns de aniversário, né? Ele pede realmente para que o Minato fale pra Kushina e tal, como é que ele tá. Que ele tá seguindo tudo que ela disse pra ele seguir antes dos dois morrerem, né? E tu vê que ele reconhece tanto a Kushina como o Minato como pais. Mas ele não abandona quem é o pai dele de verdade. Quem cuidou dele todo esse tempo, né? Que pai foi que o Iruka, cria. né? Que foi o Iruka. Que é quem ajudou ele também, assim como o Shikamaru, claro, a superar a morte do Jiraiya. Que é quem sentou lá no banquinho com ele, tomando picolé e conversando, sabe? E esse reconhecimento do Naruto, que o Naruto tem do Iruka como um pai, ele acontece até no clássico. Durante todo o clássico, tu não vê isso de forma literal. O Naruto dizendo que, eu considero o Iruka como meu pai. Só que no finalzinho do clássico, quando ele vai enfrentar o Sasuke, e tá procurando de todas as formas pro Sasuke não sair de Konoha, voltar pra Konoha, não ir pro Orochimaru, ele fala que assim como reconhece o Iruka como um pai, aí ele fala de forma literal mesmo, né? Enfim, ter sido a primeira pessoa que acreditou nele, não tratou ele como um monstro e tudo mais, ele reconhecia o Sasuke como um irmão, pelas dores muito semelhantes que eles tinham, por uma das primeiras pessoas também que incentivou o Naruto a ser cada vez mais forte, voltando na questão da rivalidade e da amizade, né? Que aí seria uma relação mais do Naruto e do Sasuke, nesse sentido. Então foi nessa parte que realmente o Naruto disse, não, realmente, eu reconheço o Iruka como meu pai de criação. Por tudo isso, por tudo que eu passei, enfim, por tudo que ele me estimulou a ser. Eu queria levantar um ponto também que, além do Iruka, o único que não proibiu o seu filho de ter contato com o Naruto foi o Shikako, né? O pai do Shikamaru. Então, isso é bem legal também, né? De trazer. O Shikamaru é provavelmente o primeiro, e isso vai fazer muita relevância lá pro final da obra, e pro Boruto, inclusive. O quanto o primeiro amigo dele mesmo foi o Shikamaru, né? Primeiro amigo do Naruto. E o quanto isso já também fortaleceu ele no sentido de que aquilo talvez fosse uma fase que ele não entendia. E eu acho isso interessante no início da obra. O como o Naruto lida com o desconhecido. Porque ele tem aquela face na frente dos outros que é meio desleixado. Tipo, foda-se, né? Vamos fazer o que dá pra fazer. Vai. Se ninguém notar, eu vou me fazer notar. E ele tem aquele momento do balancinho, né? Tururu, né? Que ele para, reflete, tipo assim, pô,
que foda essa vida, entendeu? Não sei por que fazem isso comigo, sabe? E daí depois ele volta e, não, mas vamos lá, vamos tocar a vida. Então ele tem essa parte do início da obra que eu acho muito, muito legal. Muito legal mesmo. Que mostra que a gente não pode se entregar, mas que a gente também deve sentir, né? Deve sentir o que a gente tá passando, o que a gente tá sentindo. Então o Naruto é uma obra que me traz bastante desse momento. Claro que quando eu era piá eu não tava muito ligado nisso, né? Jamais! Eu queria ver o pau comendo, né? O Mizuki levando porrada do Naruto. Mas eu acho que isso que é legal da gente reassistir, né? Que nem o Caster falou no outro episódio, que a gente gravou um tempo atrás, tá? De que o primeiro episódio, né? Que a gente gravou. De que agora que veio assistir novamente e com mais maturidade e consegue perceber isso. E eu gosto de Naruto por causa disso. Porque se eu assistir ele de novo, inclusive estou assistindo de novo, a gente vai tirando mais e mais coisas, né? Além do que a gente já tinha percebido. E é um início de trajetória muito, muito legal. Sabe, que por mais que tenha ali as suas falhas, a gente pode ter um episódio falando só sobre falhas e furos e tudo mais, que é natural até de uma obra grande, embora, claro, não justifique, mas ainda assim vai ter várias coisinhas amarradas que vão ficar bem, bem legais até o final da obra. Eu acho que a gente consegue dizer claramente que o pontapé inicial da jornada do Naruto é o Iruka. A jornada do Naruto só tem início por causa do Iruka. Uma história boa, né? Eu fico pensando assim que muitas coisas ruins elas surgem e proporcionam coisas piores ainda, né? Dá pra ver bastante isso no Naruto, por exemplo, com um dos personagens que eu mais gosto lá, o Sasori, né? Que uma guerra que acabou gerando a morte dos pais dele, meio que tornou ele depressivo, e mais no futuro tornou ele um ninja muito perigoso, e ao ponto de transformar as pessoas em ferramentas, em marionetes. Então uma coisa ruim gera uma coisa piores e piores e piores e piores. No caso do Sasori, ele acabou impondo o limite para ele mesmo, né? Mas aí é assunto de um outro episódio. Só que as coisas boas, elas também proporcionam coisas boas, na mesma escala. Porque à medida que o Iruka acreditou e defendeu e protegeu o Naruto, isso fez com que as possibilidades do Naruto fossem abertas, né? Tanto é que na academia ele acabou se aproximando bastante do Shikamaru, do Choji, que ficava junto com o Shikamaru, do Kiba, né? Meio que ficou nesse grupinho dos quatro, né? Meio que no grupinho da Gandaia, que o Iruka ficava se revoltando lá com as malandragens que os quatro faziam. Isso é uma coisa do anime, tá? Só pra avisar. Ah, do anime? O mangá é diferente. Uhum. Mas é interessante, é interessante. É que eles se uniram ali bem no início. Pelo menos exploraram isso no anime. Agora eu tô um pouco chateado porque parece ser filler. Mas... Muita coisa é filler em Naruto. Que não é necessariamente porque não tem no mangá que sim. É um filler canônico, né? Porque acaba se tornando... A relação deles acaba se tornando um a mais, né? Ter no anime. Desenvolver uma relação que no mangá não é tão clara. É que o mangá ele é um pouco mais sombrio, tá? Pra quem não leu o mangá e só assistiu o anime, o mangá é uma coisa... O Naruto é mais solitário do que ele é normalmente, ele é mais sofrido do que ele é no anime. Só que o anime ele tem várias questões que fazem isso mudar, que é a questão da faixa etária, que eles não podiam botar tanta violência, e outra questão é a inserção gigantesca de fillers. E daí alguns fillers que às vezes não parecem tanto quanto um filler, mas dão a entender coisas ali que não são tão reais. Tipo, que nem tem alguns fillers que falam muito do passado da criançada, como se todo mundo fosse uma grande turminha da pesada, sabe? E isso não é real. Mas eu acho legal de qualquer jeito. Eu acho que eles desenvolveram de qualquer forma uma amizade, né? E isso também acaba refletindo até no próprio preconceito que as pessoas tinham pro Naruto, né? Tu via que era geralmente adulto que tinha isso. Mas quando o Naruto ficava com crianças, que nem a idade dele, as crianças tratavam ele como qualquer outra criança. Porque era a visão de uma criança. E era aquilo que realmente o Naruto transmitia.
sabe? Não uma visão de, sei lá, um monstro, algo do tipo. Sim, porque as crianças enxergavam o que elas estavam vendo ali, né? Sim, E elas não o não viam estigma um que aspecto colocavam. de medo ou de Exatamente. repulsa de um outro. Os adultos botavam aquele estigma do demônio e não enxergavam o Naruto, enxergavam o demônio. Uhum. E as crianças não tinham isso, então elas Yes. enxergavam o Naruto. E daí a gente fala de um assunto super importante que é a inclusão. Né? A Sim. importância de botar as crianças junto, de misturar a galerinha, né? Da gente se misturar, porque senão a gente vai sempre ter aquela cabeça de tipo assim, eu sou, né, o Uchiha só misturo com o Uchiha, sou Hyuga só misturo com o Hyuga, e daí a gente perde um monte de oportunidade de coisas diferentes, como um Hyuga com o Uzumaki, aí, né, dá um Boruto, e daí a coisa fica meio Não, complicada. é o exemplo do que a gente constrói na família, né? Porque os pais passavam para as crianças para não se aproximar do Naruto por causa do medo que as suas crianças se aproximassem de um monstro, né? Só que esse medo virou tanto que acabou virando uma exclusão e um preconceito com o Naruto, né? E aí as crianças replicavam o que os seus pais diziam, porque tinha sim muita criança que tratava o Naruto mal, não Sim. intencionalmente, né? De tipo assim, eu vou tratar o Naruto mal, mas porque os seus pais diziam que não era pra chegar perto do menino. É o efeito cascata, né? Eles veem o pai, eu vou fazer também, o outro vem o exemplo, fazendo, e aí vai indo, né? E isso mostra pra nós, como sociedade, o quanto o exemplo dentro da família é importante. Né? O próprio pai do Shikamaru, de dizer que, tipo assim, como é que tu te sente perto do Naruto? O que tu sente em relação ao Naruto? Eu não sinto nada, a gente brinca de vez em quando, mas é isso. Bom, se tu te sente de boa com o Naruto, então vai brincar com ele, né? Mantém ele por perto. Porque ele entende que, por mais que ele tenha receios em relação a se o Naruto é perigoso, ao que significa ter a Kyuubi dentro de si, não adianta minar a cabeça do filho dele com isso, né? Porque não adianta nada fazer o Naruto sofrer por uma coisa que ele não escolheu. E porque ele entende também que o rei da situação são as crianças. Se tu colocar todas as crianças com ressalvas contra o Naruto, como ele vai crescer? O pai do Shikamaru, ele é extremamente uma cabeçona, né? Inteligente, cabeção. é inteligente pra caramba e é um cara que tem as percepções certas, né? Porque antes de julgar, ele questiona, né, as pessoas que estão ao redor dele. Ele costuma pensar nos outros, né? Por isso que ele é um conselheiro de Hokage tão bom, né? Por isso que o filho dele vem a ser um conselheiro de Hokage muito bom. Porque ele foi um ótimo exemplo de pai no que fazer, né? Ele era o mais Nem posso inteligente, falar, né? eu posso falar muito, senão eu choro. Não, sério, Chicago é um personagem sensacional e que tem uma trajetória muito curta, inclusive aí a gente tinha que estar votando nele pra ter um spin-off. Ele e o Iruka eu acho que merecem um spin-off até o momento. Há controvérsias. Assim, do meu coração ele indica outras coisas, outros caminhos. Eu acho que eles super merecem porque tiveram pouco tempo de tela aí. Outros caminhos da dor. Mas eu lembrei. Eu lembrei. Ficar com as palavras. Muito bom. Eu lembrei de. Esse episódio a gente não fez muito trocadilho, né? Ficou uma conversa meio séria. Mas pegando o gancho aí de o quanto o efeito cascata ele é forte e que ele não tem gênero de mal ou bom, né? O fato do Iruka ter acreditado e ajudado o Naruto a entender que ele tinha que, né, seguir determinado em ser o melhor que ele podia ser, e não deixar que os outros decidam o que ele é, olha que louco. Né? O Iruka vai trazer essa narrativa pra ele, né? Tu não tem que ser o monstro que estão dizendo que é, tu tem que ser quem tu é. E o Naruto vai fazer isso com o Gaara, né, cara? E olha que o Gaara ele já tava num nível assim que quando a gente assiste pela primeira vez é meio inacreditável a mudança de um ser tão já aceito da forma que ele era, né, de monstro e tal. Eu questiono vocês.
Ó, vou trazer questionamentos aqui, ó. Questiono vocês. Já estamos chegando no final do episódio, hein? Seria o grande motivador por trás do discurso no jutsu o Iruka? O Iruka Sensei. Porque, vamos lembrar, o primeiro discurso no jutsu que o Naruto ouve é o que o Iruka dá no Mizuki. E desde então, o Naruto começou a aprender o que é discurso no jutsu com o Iruka. Mas daí o Iruka dando sermão no Naruto. Mas aí o Mizuki não tinha que ter sido convertido? Será que ele não foi? Ó, fica o questionamento aí. Você acha que o Mizuki tinha que ter sido convertido ou não tinha? Mas assim, ó... Em audiência, fala pra nós. A questão é, talvez o Iruka não fosse tão bom no discurso no jutsu quanto o Naruto. Porque o pupilo vai superar o mestre. Isso é a regra de 2 do Darth Bane de Star Wars? E isso cai no exemplo, de novo, de pai para filho, né? Isso cai também nesse exemplo. Porque ele deu o exemplo e, enfim, o dito filho acabaria replicando esse exemplo. Pois porque isso é pra vocês que tem pai. Que quando o Naruto chega lá pra... Ah, a musiquinha do Naruto agora, sério. Nossa, agora eu fiquei muito... Ele tá sentado balançando aqui na frente de casa agora. Vou postar uma foto no nosso Instagram. Eu não tenho como me balançar, mas eu tô me girando pra um lado pro outro aqui, ó, na cadeira, sabe? Eu vou postar uma foto do balancinho. Daí eu acho que quando a gente vê o Naruto começar a dar os discursos dele, ele começa a dar discursos em relação mais ao que ele sente, o que ele aprendeu. E ele só começa a externar isso quando o Iruka começa a ouvir ele, quando o Iruka começa a ensinar ele sobre isso. Porque antes disso ele é só uma criança raivosa, né? Aquela criança que não sabe o que tá fazendo, confusa e faz qualquer coisa. E aí depois que o Iruka começa a ensinar mais pra ele como conversar, ele começa a replicar isso. Ele começa a conversar com as pessoas. Porque ele começa a confiar nas pessoas como o Iruka confiou nele, né? Ele começa a replicar o comportamento que ele aprendeu com o pai. Que é, peraí, vamos sentar pra conversar e ver se não dá pra resolver isso, né? É tipo, se todo mundo achava que eu era um caso perdido, todo mundo acha que ele é um caso perdido e eu não sou, por que eu não posso tentar, né, ver o lado dele que nem vira o meu? Eu acho que isso é uma coisa bem relevante. Isso aí é uma coisa que a gente tinha que levar pra vida, né? Quando a gente olha o indivíduo aí que a gente não é muito afim com ele, a gente, mas e se a gente visse o lado dele? Será que a gente ficaria contra ele? Será que a gente sairia no Rasengan ou a gente iria bater um papo jogando joguinho, bebendo um café? Fica a reflexão. Estamos chegando no final do nosso episódio. Para isso eu tenho 2 pontos aqui que a Atena me estimulou Vai lá ficar do pro próximo místico. episódio. eu não podia deixar de comentar isso. Vai lá, comenta, Castor. Da inteligência do Shikaku de querer aproximar o Naruto do que afastar. Uhum. Por exemplo, uma coisa bem clara que a gente tem isso na mitologia é na mitologia nórdica. Que o Odin lá com toda aquela coisa, do olho que vê tudo, que às vezes não vê muita coisa, não. Ele acaba... Não, mas ele acaba, tipo, prendendo, dando destinos horríveis pros filhos do Loki, sabe? Vou jogar essa serpente no oceano, e, sei lá, vou deixar ela lá, deixar longe de Asgard. Vou jogar essa guria no submundo e, tipo, dane essa guria. E vou prender esse lobo, né? Porque os 3 estão destinados a dar início ao Ragnarok, que é, tipo, o fim de todos os deuses. Então eu vou dar destinos horríveis para eles, porque certamente vai dar tudo certo. Isso não vai acontecer. Né? E o Shikaku, ele tem exatamente o ponto de vista contrário a esse. Não adianta querer afastar, porque pode dar uma puta de uma merda, como aconteceu na mitologia nórdica. Entendi. Né? Que o Ragnarok aconteceu e tudo mais. E ele acaba querendo aproximar mais o Naruto, deixar as coisas de uma forma saudável. E outra coisa que a Atena falou também foi o discípulo, ele acaba superando o mestre. Isso tem na mitologia grega, que os Zeus, não sei se os Zeus que fala isso, mas que tem referência dos Zeus, de que os filhos acabam superando os pais. E isso remete justamente a quando os deuses enfrentaram os titãs e superaram os titãs. Claro que não foi só os deuses, né? Teve a ajuda do Ciclope e outros. Enfim, é outra coisa, né? Mitologia grega. Mas que eles acabaram superando os seus pais e, consequentemente, os filhos deles iam superar eles no futuro. Por aí vai.
E eu acho muito relevante esses comparativos com outras culturas e até relações fora do mundo oriental, né? Ou nem tanto. E dizer que se a galera gostou dessas conexões com o universo nórdico, quiser saber mais sobre mitologia nórdica ou mitologia grega e outras coisas, nós também no Templo Nerd vendemos livros sobre mitologia nórdica. Por exemplo, indicamos um aqui muito bom, que é o Mitologia Nórdica, o nome do livro, né? Do Neil Gaiman. Olha aí, ó. Nome de pesada. Inclusive tem Sandman. E daí, se a gente falar de Neil Gaiman, a gente cria um novo podcast. Mas tem vários outros aí. Pode pesquisar lá no nosso site. Que é qual o nosso site, Caster? www.templenerdstore.com. Mais um adendo rapidinho é que com isso que tu tava falando, é aquele ditado que a gente ouve bastante, né, em filmes e etc, que é mantenham os amigos perto e os inimigos mais perto, né? Nossa. Eu acho que não no sentido que é tido normalmente, nesse sentido de vingança e de tramóia, né? De tramóia. Olha o palavreado do podcast. Altamente refinado. Mas de, tipo assim, pra Naruto, isso tem um significado de, tipo assim, vamos manter as pessoas que podem nos trazer algum perigo próximas da gente pra gente entender o que se passa com elas, né? O Iruka entende que tem que manter os amigos perto e os inimigos, bem entre aspas, mais perto com o Naruto, porque ele precisa entender o que se passa, né? O Shikako, a mesma coisa, de que ele precisa que o filho entenda o que o Naruto é. E eu acho que o Hiruzen, por exemplo, tem isso um pouquinho meio estranho. Porque ele podia pensar de vamos manter os inimigos, entre aspas de novo, que seria o Naruto como perigo, né? E ele mantém o Naruto no meio termo. Nem muito perto, nem muito longe. É tipo, sob supervisão. Eu não sei exatamente o que fazer porque os meus conselheiros me dizem que eu tenho que fazer alguma coisa e eu não consigo... Mas daí eu acho que, não queria te cortar, mas acho que a gente entra novamente na questão de falar sobre o Hiruzen e a gente vai levantar muitos pontos, né? Mas eu acho que é por aí. A gente pode ter um segundo episódio sobre este mesmo assunto, ou não também, vai decidir aí, o público vai decidir e a gente vai acatar o que o público quer. Mas depende. Mas depende. Então a gente saindo aqui de... Como é que é? De tramóias e traquinagens, a gente vai encerrando o nosso podcast de hoje. Últimas palavras, Caster. E por que devem continuar nos assistindo aí, nos ouvindo, né? Porque vai ter muita carga psicológica fodida pra entender um monte de personagem com passado desgraçado e muita coisa de inspiração. E eu vou falar dos signos também, tá? Isso eu não comentei, acho que até agora eu vou falar dos signos. Por exemplo, o Iruka é super estourado porque ele é Jades. Olha aí, curiosidades. Inclusive, com certeza, né, já que o Caster levantou, a gente tá começando o podcast. A gente vai fazer várias inserções de outras coisas interessantes, com curiosidades, algumas, daqui a pouco até umas comparações entre anime e o mangá, e mais o que vocês acharem interessante, que vocês forem comentando lá nas redes sociais. Por isso é importante a participação de todo mundo que está nos ouvindo, compartilhando também para chegar a mais pessoas e mais contribuições vier. E a gente até espera que daqui a pouco mais alguém participe para a gente ter cada vez mais opiniões diferentes. Mas até o momento a gente agradece por todo mundo que está nos ouvindo e por darmos início, start a esse projeto. Atena, antes de encerrarmos. Agradecer principalmente, né, a quem está nos ouvindo aí. A gente tem bastante material legal para trazer, para conversar. Mas eu acho que o principal recado que eu gostaria de dar é que se tu tá ouvindo e tu tá curtindo e não assistiu Naruto, ou não terminou Naruto, ou já terminou Naruto, assiste, volta a assistir, volta a curtir, pra acompanhar a gente, pra tu entender o que essa história significa e também pra conversar com a gente, nos manda uma mensagem, diz o que tu acha, diz se tu acha que tudo que a gente disse é baboseira, que não é isso, só não manda mensagem defendendo o Hiruzen, porque daí a gente vai te bloquear. Não, muito menos o Danzou, tá? Não, se defender o Danzou é crime contra a humanidade. Mas
infinanciável. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, a gente quer ouvir vocês que estão nos ouvindo e saber o que vocês acham também. Porque o principal objetivo do podcast, além da gente conversar sobre Naruto, é unir essa comunidade, unir quem gosta de Naruto à nossa volta. E pra gente conseguir conversar sobre isso, todos nós juntinhos. É isso aí, né, galera? Então, né, nesse clima de gratidão e de convite, eu permaneço aí junto com essa turma maravilhosa que é a Athena e o Caster. E a mensagem que fica desse episódio, para mim, que foi maravilhoso, particularmente, é que quando nós estamos revoltados, nós podemos pensar em um Iruka em nossas vidas. E tudo vai ficar melhor. É o recado do He-Man. E por hoje é só, criançada. Não, mas pegou a motinha e foi embora. Maravilhoso, assisti muito He-Man quando era pequeno. E Thundercats e tal. Tá He-Man brincando? é aquele loirinho do cabelo curtinho, bombado. Não, eu sei o personagem, mas eu nunca Ele sempre nunca vi tinha na uma lição vida. de moral no final do episódio, era muito maravilhoso. Que ele saiu com a motoca dele? Isso, sai com a motoca dele. Pô, Eu conheço só o Pô, meme. Caster, vamos ter que te enviar o videozinho dele saindo, mandando lição de moral com a motoca dele. E o esqueleto só na risadinha. Ainda te pego, He-Man. Bom, é isso aí, galera. Obrigado. Desculpa as brincadeiras finais aí do episódio. Espero que todos tenham um ótimo dia, tarde, noite boa. E compartilhe o que é bom. Espero que isso tenha sido muito bom pra vocês, como foi pra nós. E até a próxima. Valeu! Deu bom? Muito bom. Muito bom. Ah, curti esse episódio, hein, gente? Ah. Essa aí do primeiro episódio às vezes é bom. Tá Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou estar editando, vou perder um arquivo e ter que fazer tudo de novo. Não, vamos gravar de novo.